Oi, sou a Cris Fonseca, ensino pastel seco de forma profunda, prática e descomplicada, ajudando meus alunos a se tornarem artistas seguros e conscientes. Hoje você vai ver a mesma paisagem sob três perspectivas diferentes e como a luz e a atmosfera mudam com a percepção da cena. A perspectiva próxima revela detalhes e nuances da luz e sombra. Andando pela paisagem, percebemos como a luz e a cor guiam o olhar. Vista do alto, mostra a composição completa e como cada elemento se conecta artisticamente. Ou seja, cada ponto de vista nos ensina algo novo sobre luz, atmosfera e composição. De perto, percebemos detalhes importantes. As cores e sombras se mostram mais nítidas e a textura do pastel seco revela nuances da luz. Observar de perto ajuda a entender como pequenos elementos criam impactos artísticos. O céu se aproxima mais e o horizonte se afasta. Você não consegue ver detalhes do horizonte. Você consegue ver as flores maiores. Elas dominam todo o ambiente porque está mais próximo de você. Então, consequentemente, você verá maiores quantidades de detalhes. Você verá cores mais próximas de você. Você vê detalhes que de longe você não vai conseguir ver. E isso muda tudo na forma em que você vai compor a sua pintura, a sua paisagem. Em ambas as paisagens eu pintei com o lápis e o giz pastel seco, sempre esfumando ou com o esfumador ou com o dedo, trabalhando detalhes por detalhes como uma pecinha de um quebra-cabeça, não olhando num todo. Comecei pelo céu, depois fui trabalhando o horizonte mais distante, mais opaco, porque estando de perto você não consegue ver, no caso deitado ou tirando essa foto de perto. As flores dominam, então eu fiz um fundo verde, acrescentei os troncos, os caules das flores, para depois colocar com um giz alaranjado as flores grandes. Elas estão próximas, então elas vão dominar todo o cenário, elas ocupam todo o espaço. E aí você consegue ver as diferenças das cores. Você pode trabalhar um laranja mais claro, um amarelo no miolinho delas. Por quê? Porque estão próximos de você. Então você consegue ver todos os detalhes, todas as nuances de cores. Agora vamos caminhar pela paisagem. Percebemos a transição entre elementos e a mudança da luz. A atmosfera começa a se revelar. Nessa visão, conseguimos sentir profundidade e como os elementos se conectam de forma orgânica. Ao caminhar, tudo começa a vibrar. A textura da paisagem já tem um nível médio, já é um pouco mais esfumaçado. Você começa a perceber o caminho, o céu aparece mais, você começa a ver mais partes do horizonte, você vê as árvores. Então, o que isso significa no pastel seco? Você vai trabalhar os detalhes com menos texturas do giz. No primeiro plano, onde você está mais próximo ali na perspectiva de perto, você consegue ver mais as texturas das cores, porque elas ficam mais vibrantes, as texturas do pastel seco. Já aqui ao caminhar, as cores vibram, mas elas são mais esfumadas. Ou seja, os detalhes já não aparecem com tanta nitidez. Aqui a luz é mais trabalhada, tem mais transição do giz e do lápis pastel seco. Aqui o caminho aparece e o caminho aparece. Então você consegue trabalhar
tons esfumados nele. Aqui eu estou usando o Pan Pastel para trabalhar o fundo ocre dessa terra, porque eu quero trabalhar sombra também, para depois acrescentar a luz, que estou fazendo com um tom creme bem clarinho. Depois eu vou trabalhando, esfumando, fazendo as transições dos tons, que aparece muito mais aqui nesta perspectiva. Já as flores não ocupam um espaço grande em primeiro plano como de perto. Elas ocupam o espaço nas laterais do caminho. São menores e mais iluminadas. Já na vista do alto, vemos a composição completa. Cada elemento da paisagem conversa com o outro e a luz define a harmonia da cena. Esta perspectiva nos ajuda a compreender o impacto visual global e como pequenos detalhes integram ao todo. Aqui as cores respiram, elas ficam mais opacas, mais frias. Não que elas deixem de existirem, mas elas se tornam mais esfumaçadas ainda. Observa o horizonte, ele se mistura com o céu. Você vê a atmosfera azulada, quase da cor do céu. Isso mostra distância. Veja como a luz é trabalhada lá no final, lá no horizonte. Aparecem tons sutis, leves, esverdeados. A luz é mais marcada em pontos estratégicos. E é notável a distância. Observe a árvore ao caminhar e observe a árvore do ponto alto. Elas se tornam menores. Observe o caminho, como ele ficou mais estreito. Então, tudo é uma questão de perspectiva e muda toda a visão, toda a composição artística. E no pastel seco, fica incrível trabalhar todas essas transições de cores, essa sutileza da luz, da sombra, em cada perspectiva, numa mesma paisagem. Essas três perspectivas nos mostram como a visão artística transforma cada ponto de vista. Na próxima terça, vamos começar a estudar a primeira paisagem do amanhecer, entendendo luz, sombra, atmosfera, profundidade de forma técnico-artística. Comente aqui o que você achou da mesma paisagem em três perspectivas. Quando a gente entende luz e perspectiva, a paisagem deixa de ser só um desenho. Ela vira construção consciente. Eu ensino pastel seco de forma profunda e prática, ajudando meus alunos a se tornarem artistas seguros e conscientes. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos.